O PNDH3 é o Programa Nacional de Direitos Humanos e precisa ser conhecido e entendido pela sociedade brasileira. Trata-se de uma ameaça às liberdades e direitos democráticos garantidos na Constituição Federal do Brasil. Meios de comunicação censurados. Aborto legalizado. Casamento homossexual aprovado. Proibição de exibir símbolos religiosos. Prostituição regulamentada. Maconha liberada. Aprovada a invasão de terras e propriedades urbanas e rurais. Você quer isso para a sua sociedade? Não, eu também não quero isso para o nosso país. Mas estas e outras questões fazem parte da decisão do governo no Decreto 7.037, de dezembro de 2009, assinado pelo Presidente da República e poderão ser legalizadas, atropelando a própria Constituição brasileira. Mas o que é o PNDH3? O PNDH3 é o Programa Nacional de Direitos Humanos, que institui de forma sutil inúmeras medidas para desconstruir os padrões e valores sociais, políticos, éticos e morais, e também o Estado de Direito e as liberdades individuais e coletivas do povo brasileiro, todas já garantidas na Constituição Federal. O decreto é muito extenso, com várias páginas. A linguagem é jurídica e de difícil leitura, e foi assinado pelo Presidente da República no apagar das luzes de 2009. O PNDH3 introduz mecanismos para facilitar o governo federal a implantar um sistema de poder centralizador, com controle absoluto das instituições, da sociedade e das pessoas. O novo decreto de direitos humanos do governo federal é criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos,
Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. E pensava-se que o tal Programa Nacional de Direitos Humanos só criava atrito com o Ministério da Defesa e os militares. Mas agora se percebe que o estrago é mais amplo. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. Pelo que se destacou até agora, está eivado de propostas totalitárias já conhecidas. Segundo a Confederação da Agricultura, agride o agronegócio e até procura restringir a justiça na retirada de invasores de terras. Para a Confederação, é uma plataforma ideológica inspirada no MST. Quanto à liberdade de imprensa, é mais uma ofensiva entre tantas que já se chocaram com a Constituição e o Supremo, que não admitem censura. Enfim, vai se percebendo por que pegaram o presidente atarefado com a Conferência do Clima e no exterior para assinar o calhamaço. O presidente já explicou ter assinado o decreto com pressa e sem tempo de conhecer os detalhes. Ainda bem. Mas a sociedade já está se dando conta e começando a se manifestar. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo. O MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do Executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária patrocinada pelo governo Lula. Desta vez o disfarce é uma política nacional de cultura, mas o objetivo, claro, é intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Desde o mais elementar sentido de propriedade, no campo ou na cidade, até a fundamental liberdade de expressão. As bizonhas atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. Esta
É a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A legalização do aborto significa que a interrupção da gravidez pela mulher não é mais crime. Isso o PNDH3 está permitindo que seja feito. Nós vamos chegar ao absurdo de que será crime você interromper a gravidez de um mico-leão dourado, por exemplo, e não será crime interromper a gravidez de um ser humano, que nós sabemos que a vida começa na concepção. E a partir da fecundação, qualquer interrupção será, sim, assassinato. E deve ser crime. Esta é a nossa luta. Não permitir que seja liberado o aborto no Brasil. Eu só queria dizer que a afirmação que eu vou fazer aqui é antropológica, sociológica e histórica. Foi a partir da Reforma Protestante de 1517 que se produziu ciência no mundo e tirou o mundo do obscurantismo. Se tem ciência hoje no mundo, agradeça a Reforma Protestante. Isso é histórico, isso é antropológico e sociológico. Eu ouvi o meu antecessor falar muito que o que ele está em discussão é a Constituição. E a Constituição é clara. Aqui não tem negócio. Mudem a Constituição, porque ela é clara. Artigo 226. A família é base da sociedade, tem especial atenção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isso aqui é Constituição. O resto é farofa, é conversa. É a Constituição. Agora, preste atenção à minha afirmação aqui. Preste atenção. George Gilder, um sociólogo renomado, que pesquisou mais de 2.000 sociedades na história da humanidade. E ele chegou à seguinte conclusão: apenas 55 eram sociedades unissexuais, sem identidade de macho e fêmea. Apenas 55. Essas sociedades se extinguiram rapidamente. Agora, a afirmação que eu vou fazer aqui, ela também é sociológica, antropológica e teológica. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços de suas famílias. E a fortaleza das suas famílias estão baseadas nas relações heterossexuais. Toda a história da humanidade está sustentada nisso. O porquê da família? Porque só a família pode perpetuar a espécie através da prole. E isso só é possível através das relações heterossexuais. Essa estratégia camuflada para destruir a família deve ser rechaçada plenamente por esta Casa Legislativa. Mas o que é a família? A família natural é a união de um homem e uma mulher, através do casamento para partilhar amor e alegria, gerar filhos, suprir sua educação moral, construir uma base doméstica vital de produção e consumo, oferecer segurança em tempos de dificuldade e unir as gerações. Todas as outras formas de família são incompletas e falsificações do Estado. A família é uma construção social organizada através de regras culturalmente elaboradas. É onde a pessoa nasce e desenvolve a sua personalidade, na busca da felicidade. Isso confirma o casamento como o melhor caminho para a saúde, segurança e realização. O PNDH3 é um programa autoritário, representa a desconstrução da democracia brasileira em direção a um Estado ditatorial, onde o governo controla tudo e o povo não tem voz. E tenta ainda amordaçar a imprensa, a liberdade de expressão e a igreja cristã no Brasil. O que podemos fazer para mudar isso? Não vamos permitir, precisamos agir. Nesta ação, nós precisamos usar os instrumentos democráticos, os abaixo-assinados, a rede de internet e, principalmente, as passeatas. Assim, com os instrumentos legítimos que a democracia nos disponibiliza,
nós vamos começar a nossa reação. Mas primeiro pesquise, estude, entenda esse assunto e reflita sobre ele para que você tenha completo conhecimento do que está acontecendo. Fique atento a todas as informações sobre este programa de desconstrução dos nossos valores éticos e morais.